Uma das piores pragas dos dias de hoje é a mentira. A mentira por si só e por menor que seja, representa a intenção da distorção do que é real, do que é fato, do que é palpável. E o resultado disso, na maioria das vezes, é trágico. É fácil reconhecer uma mentira? Nós gostamos dela? Desculpa o trocadilho, mas a verdade é que a mentira, como temos visto nos últimos tempos, tem criado uma perigosa onda ideológica voltada para o fascismo no Brasil. Você acha que não? Acha que eu estou falando uma fake news? Fica com a gente porque no Transição de hoje você vai entender como elas surgem, por que elas surgem e o que elas provocam. E como a tecnologia foi o caminho para que a mentira ganhasse o potencial de alcance que tem hoje. E você já sabe, nas redes sociais, @RedeTBT. Conteúdo apurado, honesto e verdadeiro. Curta, compartilhe e não esquece de acionar o sininho para ser notificado. Transição Trabalho e Tecnologia de hoje está no ar. A tecnologia, quando mal utilizada, pode ser caminho para piorar nossa vida. Quer um exemplo didático? Energia nuclear pode ser usada para a cura de doenças, mas se for mal utilizada, ela pode ser usada para uma bomba atômica. Na tecnologia da informação, e a gente vai falar aqui sobre a comunicação especificamente, não é diferente. Ela facilita e muito a circulação de informação a serviço da sociedade. Mas o lado ruim do uso da informação é que ela pode também se disseminar quando não é verdadeira, quando tem o propósito de não construir, mas destruir. Destruir pensamentos, destruir conceitos, destruir a consciência. Para falar sobre como a tecnologia é utilizada para disseminar e combater as notícias falsas, as fake news, e como elas nos afetam, estão aqui com a gente hoje a Beate Biriçá, ativista por direitos na rede, inclusão e cultura digital, e Sérgio Amadeu, sociólogo, professor da UFABC e pesquisador de redes digitais. O Sérgio também participou da implantação dos telecentros na América Latina e também foi presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Duas feras aqui com a gente, então sejam bem-vindos. Obrigado. As fake news, elas podem trazer efeitos devastadores. E eu não estou falando só de permitir que governos sejam eleitos, governos que trazem uma gama de prejuízos para a sociedade, prejuízos econômicos, prejuízos sociais, como vemos hoje no país, inclusive, né? Vai além. Pelas redes sociais, gente mal intencionada ou desavisada acaba divulgando, compartilhando ou, como se diz, repassando notícias falsas no cotidiano sobre o vizinho, sobre outras pessoas, sobre empresas, muitas vezes sem pensar nas consequências, mas muitas vezes também de caso pensado. Nós vamos ver na reportagem do Bruno Mascarenhas até onde podem chegar as fake news. Vamos ver. O uso de notícias falsas ou fake news com interesse político e econômico não é novidade. Fake news foram usadas exaustivamente no decorrer da história, mudando o destino de pessoas, de países. A velha máxima de que uma mentira contada exaustivamente torna-se verdade. No início dos anos 1950, o presidente eleito da Guatemala, na América Central, Jacobo Arbenz, legalizou sindicatos, aprovou a reforma agrária com a nacionalização de terras que estavam nas mãos da multinacional norte-americana United Fruit. A empresa produzia frutas no país com generosas desonerações fiscais. Um dos maiores comunicadores do século passado, Edward Bernays, foi contratado para promover uma campanha contra Arbenz. Vale lembrar que Bernays foi o grande inspirador de outro homem adepto das fake news, Joseph Goebbels, responsável pela propaganda nazista. Com orientação de Edward Bernays, foi divulgado na Guatemala que o presidente Jacobo Arbenz era parceiro da União Soviética, que o país se tornaria uma ameaça ao Ocidente. Com o apoio da CIA e das fake news, Jacobo Arbenz foi deposto em 1954 e suas reformas importantes para a população revogadas. Com a mesma receita de fake news, sempre usando como desculpa a ameaça comunista, diversos golpes foram patrocinados pelos Estados Unidos na América Latina, como no Brasil em 1964, no Chile em 1973.
Hoje, as tecnologias têm permitido as notícias falsas serem espalhadas com muito mais facilidade e velocidade, sem a necessidade de um aparelho de Estado. Basta criar uma notícia falsa, postar nas redes sociais, usar o apoio de alguns robôs. Políticos e personalidades importantes compartilham as mentiras como se elas fossem verdadeiras, divulgadas naturalmente pela população alerta. As notícias falsas divulgadas no Brasil não precisam sequer serem bem elaboradas, nem ter fundamento. Veja como foi nas eleições de 2018. Foi divulgado pelo então candidato Jair Bolsonaro na grande imprensa e também pelo chamado Gabinete do Ódio, nas redes sociais e pelo WhatsApp, que o então candidato Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, distribuía um kit gay para crianças de 6 anos para desestimular a homofobia. Foi divulgado também que nas creches, o governo do PT adotava chupetas de mamadeiras em forma de pênis. Mesmo que posteriormente tenha sido revelado que a mamadeira e a distribuição do kit eram falsas, o estrago estava feito. Mentiras como essas, espalhadas sem qualquer controle de instituições públicas, foram determinantes para a vitória de Bolsonaro. As redes sociais surgiram trazendo algo inédito. Elas deram oportunidades de muita gente se reencontrar, permitiram que pessoas se mantivessem unidas mesmo à distância, abriram oportunidades profissionais, trouxeram bons ventos à vida monótona do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, vem sendo constatado ao redor do planeta que, depois das redes sociais, a democracia ficou ameaçada. Uma evidência disso foi o escândalo que envolveu a empresa norte-americana Cambridge Analytica, que teve acesso questionável a dezenas de milhões de perfis de redes sociais, inclusive no Brasil. A Cambridge Analytica foi acusada de esmiuçar perfis nas redes, divulgar fake news e propaganda direcionada para influenciar a decisão de milhões de eleitores. Segundo ex-funcionários da empresa, esse recurso definiu o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, a eleição de Donald Trump, de Bolsonaro e de diversos outros presidentes. As bilionárias redes sociais usam de diversos recursos jurídicos para se esquivarem de suas responsabilidades. O próprio presidente Bolsonaro divulga reiteradamente pelas redes sociais mensagens ofensivas às instituições democráticas, diversas fake news, e nada é feito para coibir essas ações. Segundo os próprios criadores das redes sociais, as fake news se espalham 6 vezes mais rapidamente do que notícias verdadeiras. O perigo trazido pela omissão das redes sociais em relação às fake news traz um grande problema para a humanidade. Todos os reiterados alertas da comunidade científica em relação às mudanças climáticas são praticamente dissolvidos pelas fake news. O Facebook é uma grande vitrine de notícias falsas, negacionistas em relação a dados científicos irrefutáveis. Nas redes sociais, a opinião tornou-se mais importante do que dados científicos. Bastam alguns dislikes para jogar por terra teorias científicas vitais, baseadas em décadas de pesquisas. A temperatura média do planeta subiu 1,1 grau nos últimos 60 anos. O nível dos oceanos está subindo, o número de queimadas aumentando, a força dos furacões e tornados está cada vez maior, a desertificação avança rapidamente. Enquanto todas as luzes e alarmes estão piscando e soando, as redes sociais permitem que desinformações sobre o tema se espalhem e que a emergência global, na opinião pública, não passe de mimimi. As perguntas que ficam: até quando as redes sociais vão se esquivar de suas responsabilidades? Até quando os poderes constituídos vão fazer vistas grossas diante do abismo que se aproxima? Olha, a gente viu aí o efeito das fake news, né, Bea, Sérgio? Ali em 2013, eu queria começar essa nossa conversa abordando esse aspecto. Ali em 2013, quando as manifestações, aquelas famosas manifestações começaram, enfim, tomaram conta, né, principalmente em São Paulo, na Avenida Paulista, ficava lotada, parecia um churrasco, alguma coisa, era uma coisa surreal, né? A gente já via algumas placas com reivindicações que eram absurdas, coisas desconexas. Eu queria começar falando sobre essas pessoas. Qual é o perfil dessas pessoas que
disseminam as fake news, né? O que elas pensam, o que elas fazem, quem são elas, Bia? Eu acho que a gente precisa falar de uma coisa que vem antes da tecnologia, das redes sociais. O que dissemina as fake news é que isso tem por trás a construção de redes de confiabilidade. Então, não tem um perfil específico, mas, por exemplo, a minha geração é uma geração altamente permeável à distribuição de fake news. Por quê? Porque recebe do membro da sua igreja, com quem ele convive e troca milhares de outras atividades de lazer, de aconselhamento, e se vem uma fake news pela mão dessa pessoa, é natural que as pessoas que participam dessa rede, onde já existe uma confiabilidade girando, que ela redistribua e trate como verdade aquilo que foi dito. Então não tem um perfil psicológico específico, pode ser qualquer pessoa, né, Sérgio? Aliás, a Bea, ela citou um ponto importante, que inclusive aconteceu isso em 2018, que foi a criação dos vários grupos de WhatsApp, né, pela campanha de Bolsonaro, que justamente tinham esses nichos. Ela cita, por exemplo, tinha a igreja, os evangélicos, os policiais, os militares, e ali nesse meio, no meio das notícias ou das informações ou da troca de mensagens que eram inerentes, digamos, né, que tinham a ver com aquele assunto, eles colocavam lá as fake news, né? Agora, o fenômeno da fake news é um dos fenômenos da desinformação. A desinformação é muito maior. Por exemplo, descontextualizar uma notícia, colocar dúvida numa verdade. Existem várias técnicas. E por que eu chamo de técnicas? Porque isso é um pouco diferente do que acontecia antes da internet e das redes sociais. Porque a partir da segunda década do século XXI, as forças políticas de extrema-direita, principalmente o grande empresariado neoliberal, começou a financiar grupos políticos que romperam com o debate baseado em fatos. E quando você perde, olha só, o debate baseado em fatos, qual o parâmetro de verificação de uma verdade? Aí se dissolve. O que nós estamos vivendo hoje é um culto a valores, independente dos fatos, das coisas que aconteceram. Então, eu acredito no líder. E o líder falou para tomar cloroquina. Pronto. Então, tem um grupo de pessoas que estão mais afeitas a esse tipo de discurso. São as pessoas, eu reputo no Brasil, que têm um pensamento mais conservador, têm um pensamento mais reacionário, tem um medo existencial muito grande e isso é explorado. Por exemplo, a Cambridge Analytica, ela não convenceu um ativista dos direitos humanos a votar no Trump, mas ela pode ter convencido ele que a Hillary Clinton não faria diferença. E aí ele não foi votar. Aliás, o Brexit, eles não ganharam convencendo os jovens que a União Europeia era ruim. Eles convencendo os jovens que não valia a pena votar. Vão viajar porque isso já está ganho. Vários tipos de discurso. Então, eu temo que nós estamos vivendo um fenômeno assim. Como você bem colocou, as redes distribuem conteúdos muito velozmente, mas existe forças políticas no mundo de extrema-direita que decidiram que a estratégia principal deles no convencimento é a partir da desinformação. Então, isso é uma combinação muito ruim, porque são pessoas, em geral, financiadas por grupos que têm muito dinheiro. E eles encontraram um pouco um caminho do ouro nessa assim como diz na reportagem, né? Como a desinformação, como a mentira, como o sensacionalismo, inclusive, né? Que você cita, chega muito mais rápido, né? Nas pessoas. Isso... Não, e eles vão... você cria situações que dominam o imaginário, revertem uma cultura que você considerava consolidada, permite o retrocesso. E essas coisas acabam por... A velha máxima que se usava contra boatos a fatos, não contra esse tipo de coisa. Então, hoje, por exemplo, acho que foi hoje, de uma crônica circulando do Drauzio Varela, falando de um atendimento que ele fez na casa de detenção, que a pessoa estava com
sarna. Aí ele receita ivermectina lá, e o cara se apavora e fala, mas doutor, então eu estou com Covid? Pois Quer dizer, é. ele estava sendo atendido pelo Drauzio Varela, que estava receitando um remédio para a sarna, mas ele achava que ele estava com Covid. Agora, tem uma coisa perigosa que está acontecendo hoje, nesses dias aqui, que é o seguinte, o governo disse que vai tirar todos os sites do ar, todos os perfis, porque a lei eleitoral manda. A lei eleitoral não manda isso. Mas sabe por que eles estão tirando todas as informações que eles produziram nesses anos? Para que as mentiras colhem mais rápido na eleição. Você não vai ter um site para ver. Quando ele falar, eu investi X milhões... Não é verdade. Você vai lá no site e confirma. Você não vai poder fazer mais. Então, há uma orquestração a favor da desinformação. Esses grupos, eles não são ingênuos. É diferente de um político que erra, que mente, que... Nós estamos falando de uma estratégia nas eleições. E por isso que é grave. Nós estamos falando de gente que, mesmo quando é pego na mentira... Ele não recua, ele insiste. Insiste, né? Agora, a gente está falando sobre poderosos que usam essas estratégias das fake news. Enfim, essa estratégia que é para ter só poder, Sérgio Beá, o que é que está por trás disso? É só tomar conta, por exemplo, de um país, como que é o atual governo? O que está por trás? Por que eles querem essa hegemonia? Olha... a minha opinião é o seguinte, é porque eles querem poder. No final da primeira década do século XXI, uma parte maior do pensamento neoliberal, inclusive dos grandes empresários do Vale do Silício, eles romperam com a democracia. Vou dar um nome aqui, vocês vão constatar facilmente. O criador do PayPal, Peter Thiel, sócio durante um período do Elon Musk, ele disse claramente que não é mais possível a liberdade de conviver com a democracia. A liberdade para ele é a liberdade do mais forte, é a liberdade da ultraexploração. A democracia atrapalha. Então, é nessa toada que eles falaram, olha, ficar respeitando regras, ficar respeitando um debate racional, isso aqui nos atrapalha. E eles estão pondo para quebrar no mundo inteiro. Então, a Cambridge Analytica, quem que são os caras por trás? Mega empresários financiando, Robert Mercer, é isso, né? Não, e a gente tem que destacar também que poder num só país é muito, né? Você vê o que está sendo feito no Brasil. Você tinha a gente achava, né, que uma série de direitos estavam plenamente estabelecidos, que você tinha uma cultura de tolerância, de respeito, e tudo isso foi por água abaixo muito rapidamente. E nós temos também um tipo de convivência, quer dizer, esse tipo de escolha que foi feita para fazer esse trabalho de desinformação conta com uma parcela da população que não questiona, que está acostumada a se organizar em linhas autoritárias. Então, se você falar, por exemplo, o tempo que alguém que não está nesse âmbito leva questionando se é verdade ou não, que duvida até das palavras das pessoas em que eventualmente ele está apostando politicamente, esse tipo de tumulto, vamos chamar assim, não existe. Aliás... Eu fiz a pergunta no sentido de, assim, a gente sabe que o poder é expansivo. A intenção econômica está por trás de querer esse poder, mas parece assim, pelo menos o que a gente vê aqui no Brasil, tem um desejo a mais de controlar as pessoas, né? A ideologia das pessoas pelo que elas pensam, né? Existe, parece que um certo prazer nisso. Óbvio que tem a questão econômica, você controlar economicamente, você precisa alienar as pessoas, mas tem o prazer, parece que é um quesinho de maldade ali. Mas eu costumo dizer que para toda loucura, no mundo que nós estamos vivendo hoje, para toda loucura tem um propósito. Porque a nossa tendência é dizer, não, esse cara é louco. Imagina falar uma coisa desse tipo. Só que ele ficou falando essa coisa desse tipo, seja ela qual for, a mamadeira, o kit erótico, durante tanto tempo e causou
vamos dizer assim, uma distração quase institucional para uma série de direitos que estavam sendo solapados por trás disso, entendeu? Eu acho que tem muita gente se beneficiando dessa desinformação para se manter no poder. Exato. O ruralismo está destruindo a Amazônia como nunca destruiu. O crime organizado está avançando com um apoio absurdo à liberação de armas. A indústria farmacêutica está abordando, está ganhando, ou seja, com desinformação. Então, por mais que eu veja que existem pessoas que exercem essa maldade, o que tem mesmo por trás são interesses pesados. O Transição volta daqui a pouco. A gente vai continuar falando sobre fake news. Até já. Estamos de volta aqui no Transição falando sobre fake news. A falta de rigor e controle das instituições públicas permitiu e ainda permite que diversas fake news se espalhem, como uma pandemia. Não é simples a missão de combater notícias falsas nas redes sociais que usam algoritmos e inteligência artificial. Mas alguma coisa séria, certeira, precisa ser feita, urgentemente, porque todos nós estamos correndo riscos desnecessários. Nós vamos ver na reportagem do Bruno Mascarenhas o que aconteceu durante a pandemia da Covid-19. Vamos ver. As notícias falsas infernizaram o trabalho dos profissionais que lutaram no combate contra o coronavírus e pela prevenção da doença que já matou cerca de 670 mil brasileiros e brasileiras. Assim que cada fake news ia sendo contestada pela ciência, surgiam outras e outras. Muitas delas divulgadas impunemente pelo próprio presidente da República em pronunciamentos oficiais e pela web. Veja algumas delas. A Covid-19 é somente uma gripezinha. A imprensa exagera na divulgação dos números de mortos. Qualquer morte suspeita é colocada na conta da Covid. Para se prevenir contra a Covid-19 ou tratá-la, basta tomar o kit Covid, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina. Até a aplicação de ozonioterapia retal foi aconselhada e utilizada em alguns hospitais. A ciência provou que nenhum desses tratamentos tem eficácia contra a Covid-19. Outras fake news. Tomar água fervida com alho evita a doença. O coronavírus é grande e não passa pelo tecido. Qualquer máscara protege. O coronavírus nas mãos morre em 10 minutos, ou seja, nem precisa ficar lavando tanto as mãos. Gargarejo com água morna salgada evita que o vírus chegue aos pulmões. E quando as primeiras vacinas chegaram, foi feita uma enorme campanha de fake news para desacreditá-las. As mentiras extrapolaram o impossível. Diziam até que nelas havia chips que os chineses usariam para nos monitorar e controlar. Depois que a vacinação diminuiu muito o número de mortes entre adultos, foi a vez da vacinação infantil ser atacada com fake news. Por causa de fake news como essas e tantas outras espalhadas pela web, profissionais de saúde de diversas instituições tiveram um trabalho enorme. Em vez de lidar com o tratamento, perdiam tempo precioso esclarecendo e desmentindo informações improcedentes que, no fim das contas, contribuíram muito para centenas de milhares de mortes. Fake news podem matar, e muito. Nós brasileiros representamos menos de 3% da população mundial, enquanto o número de mortos pela Covid-19 por aqui representa mais de 10% das mortes causadas pela doença no mundo. Olha, antes de mais nada, é bom a gente dizer aqui que o programa de hoje ele tem o propósito, a intenção de fazer com que você que está assistindo
pare para pensar nas fake news, né? Se elas estão te impactando a vida, se você está contribuindo para que as fake news aconteçam, ou mesmo para poder te orientar, instruir, a conversar com quem faz fake news, com quem dissemina fake news. Tudo isso não se faz sozinho, não é, Sérgio? Não é só a pessoa que faz. E aí entra o robô, o algoritmo. Explica para a gente como é que isso funciona. Quando qualquer um de nós chega no Facebook, por exemplo, ou no YouTube, quem nos recebe não é um humano que organiza a nossa página, o que a gente vai ver. É um sistema algorítmico. É um conjunto de rotinas, é como se fosse um software que organiza aquilo conforme aquilo que a gente vem usando. Então, essas plataformas, elas inclusive ganham muito dinheiro assim. Então, o que os algoritmos estão preparados para fazer? Não estão preparados, como dizem alguns, para amplificar um discurso radical. Estão preparados para amplificar o sensacionalismo, como você disse. O que a gente chama de espetacularização. Então, por isso que uma mentira vai mais longe, não é qualquer mentira, é uma mentira espetacular. Então, fique ligado quando você vê uma mentira, algo espetacular, isso tem muita condição de rodar forte e pode não ser verdade. Aí o que acontece? Dentro das redes digitais e dessas plataformas, quem pagar leva. Essas plataformas, elas ganham dinheiro como? Pegando dados das pessoas, formando perfis, vendendo amostras para quem tem dinheiro. E esse pessoal interessado em disseminar desinformação, eles gastam muito dinheiro fazendo isso. É que isso não é evidente, isso não é transparente. Então nós estamos vivendo um momento difícil. As redes sociais são legais, muito bem, mas elas são gerenciadas de maneira opaca por algoritmos que as pessoas não sabem que existe. E esses algoritmos, eles dão preferência a quem paga. Então, vem esse empresário que odeia direitos trabalhistas, vem esses caras que querem prejudicar uma determinada política, o que eles fazem? Eles põem lá, vocês devem ter visto, um Joãozinho, uma Mariazinha atacando uma política. Aí você fala, ele está fazendo por conta própria. Muitas vezes não é. Inclusive, ele está impulsionando R$100 por dia, 200 por dia. Quem está pagando? Então, o que eu quero chamar a atenção é que nas redes sociais, tudo isso é opaco. E no Twitter, por exemplo, é muito comum você começar a discutir, vem um cara e fala, isso não é verdade. Aí você responde, você vê que o cara logo te dá um xingamento. Você vai ver, o cara tem 2 seguidores, 5 seguidores. Você vai ver, ele é um robô. Na verdade, ele não é humano. Né? Ele está reproduzindo conteúdos. O que é um robô de rede? Na verdade, é vamos dizer assim, um processo automatizado de replicação de conteúdo ou de respostas com algum grau, depende do robô, ele tem um grau de inteligência maior ou menor, ele pode ter sido treinado com técnicas de aprendizado de máquina ou não, mas a maioria dos robôs do bolsonarismo são robôs de replicação. E aí eles dão a sensação que, nossa, como tanta gente está fazendo essa onda. E muitas vezes não é tanta gente assim. A Bea queria comentar? Não, eu acho que as pessoas precisam entender. Primeiro, muita gente não acredita que esteja doando gratuitamente seus dados o dia todo e o dia inteiro. Não precisa, inclusive, estar navegando diretamente na rede. As pessoas, inclusive, se surpreendem quando você conversa perto de um celular sobre um determinado assunto, a hora que você abre o celular, tá lá, nossa, né? Mas como ele sabe que eu estava procurando um apartamento para alugar? Isso é fato. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe sobre máquina de lavar. Máquina de lavar, foi abrir o celular lá, propaganda de uma dessas grandes lojas aí de máquina de lavar. Uma rede programática. E daí as pessoas acham que quem alerta para isso, como eu estou falando aqui, é quase uma magia. Não é, essas coisas estão acontecendo. Você está participando de jogo, por exemplo, quando tinha o negócio do caça ao Pokémon, você fornecia naquela caça ao Pokémon todos os dados da sua casa, as lojas que você frequentava, os ambientes que você... E tudo isso
vira dinheiro na mão de quem está interessado em coletar esses dados. Claro. E os robôs, só para concluir, a história da fake news funciona como antigamente você jogava pedrinha no rio e faziam aquelas ondas. Tem robô, mas o robô está enredilhando você. Então, de alguma forma, você está contribuindo nesse grande enredilhamento, que vai parecer um tsunami quando a onda é de um... Mas o efeito é catastrófico. Então, por né? isso que a gente tem que estar atento, porque não é uma coisa que os outros estão fazendo ou que a tecnologia está... Não, nós estamos participando disso. Direto ou indiretamente, precisamos estar atentos para não fornecer os dados, para não contribuir com essa disseminação, para voltar a falar em fatos e não simplesmente vamos dizer assim, no na achismo, vontade né? de acreditar, porque é basicamente... E uma coisa, olha só, você pega a importância do algoritmo, reconhecido pelo YouTube, que é uma das maiores audiências da internet, que é um dos maiores antros de desinformação ao mesmo tempo e de coisas muito boas simultaneamente. 75% do que as pessoas veem no YouTube é recomendado quando ela entra pelo algoritmo do YouTube. Exatamente. Então, veja, as plataformas, elas não são neutras nessa disputa. Porque você fica falando, pobrezinha, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, eles têm responsabilidade nessas ondas de desinformação. E um dos principais dutos e disparos de desinformação, sabe qual é? É o WhatsApp Business, que é feito por muitos pequenos prestadores de serviços. Hoje todo mundo tem uma lojinha, faz WhatsApp Business, mas o WhatsApp tem para grandes empresas um esquema de disparo massivo. Então, olha só o que nós vamos enfrentar. Estamos enfrentando disparos massivos no WhatsApp, que a Justiça Eleitoral não presta muita atenção, porque não é disparado diretamente do comitê do candidato. Ela é disparado por um empresário amigo. De empresários, aqueles que já têm um interesse, inclusive, né? Não, e nós estamos num mundo onde, vamos dizer, o que é oficial de campanha, quanto gastou na campanha? Não, gastou X. Todo o dinheiro que está sendo investido, porque para desinformação, para o boato não, mas a desinformação, você tem uma estrutura, você tem muito poder econômico por trás, só que esse poder econômico não está aparente para as pessoas que estão investigando ou que estão fiscalizando. Aquele candidato gastou não sei quantos milhões, pagou para o marqueteiro. Se você for comparar com o que se gastou em impulso em rede social, montagem de redes de desinformação, não tem parâmetro de comparação. E isso não é questionado institucionalmente, porque não está regrado dessa forma. A questão do disparo da desinformação na campanha de 2018 só veio aparecer no senso comum da sociedade 2 anos depois. Sim. Ninguém acreditava. Todo mundo dizia, não, vocês estão tudo com... O povo está delirando, isso não está acontecendo. A Patrícia Campos Mello denunciou, foi vítima de agressão, ainda bem que o Bolsonaro acaba de ser condenado. De novo, né? De novo, mas veja, ela denunciou, ela mostrou que tinha uma rede, efetivamente, mas a Justiça Eleitoral diz, nós temos que avaliar e tal. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, o judiciário brasileiro, ele está politizado desde a Lava Jato. E ele aceitou esse jogo. E as pessoas falam, qual é a fonte da desinformação, por exemplo, nessa matéria que a gente viu, a fonte da desinformação, eu não preciso seguir a tiazinha para chegar na fonte. Ela está no Palácio do Planalto. É o próprio governo. É o próprio governo. É a sacadinha do Bolsonaro falando. Então, na verdade, muita gente morreu com essa desinformação. Muita gente acreditou nisso. E aí tem aquela tática, né, que eu acho que vale a gente destacar aqui, só fazendo uma parte, que é o jeito de falar, né?
Aquele jeito dele, falou assim, estão falando que teve... Isso. que teve, como é que chama? Que teve fraude lá na eleição dos Estados Unidos, na questão da vacina, por exemplo. Já falaram aí que, por exemplo, a vacina da Covid, aí, contra a Covid, pode transmitir o HIV e tudo. E assim, essa forma de incitar, né, de fazer esse sensacionalismo, essa enganação, é uma coisa que pega lá na veia, né, de quem está propenso a acreditar, né? Ele faz isso intencionalmente. Eu digo há uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, que aí a fake news não funciona. É o que eu chamo de pauta econômica. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, quando a pessoa vai na feira, ela olha e fala, pô, o que está acontecendo? Ela lembra. Quando eles tentaram inventar que a culpa da elevação da gasolina era do ICMS. E aí, o que aconteceu? O ICMS não subiu nada esse ano e a gasolina subiu muito. A gasolina subiu. E aí eu falo, explica. Eles não querem explicar. Por quê? Porque a jogada deles é criar... A única coisa que pode salvá-los no Brasil hoje é uma onda de desinformação tão grande que retire os parâmetros das pessoas. Porque, do contrário, o bom senso de vez, né? De vez. Acabe com... Mas eu acho que, por causa dessa questão econômica, as pessoas vão comprar uma cenoura na feira e falam, não é possível custar 10 reais. Tá vendo o que está acontecendo, né? E aí a coisa destrambelha. Quando dói no bolso, aí a pessoa já parece que tem Não, e a memória, porque é uma coisa concreta. As pessoas se lembram que o Brasil nunca foi tão ruim. Exato. Agora, parece que meio ensaio sobre a cegueira, né? Assim, começa, aquilo vai se espalhando. Eu não quero ser sensacionalista, como a gente está dizendo aqui, mas parece que com os robôs, com os algoritmos, enfim, da forma que é feito, a proporção é estratosférica mesmo, né? É muito rápido, né? É muito rápido, e por isso que a gente tem que... o trabalho tem que ser no sentido de você... Nós estamos, na verdade, nós temos que implementar quase que uma jornada de cura do país e da cultura no país. As pessoas não falam, por exemplo, do caso absurdo da menina que não teve o direito, que não estavam tentando impedir o direito que ela tinha, legal. Ao aborto, que está na lei, ao aborto. Não tinha nenhum interesse em proteger a menina, coisa nenhuma. Eles queriam criar a pauta para poder dizer que eles defendem a vida e o resto está defendendo o absurdo. E ninguém... Então nós temos que desconfiar de loucura, nós temos que desconfiar da tosquidão, nós temos que desconfiar de todo esse tipo de... que tenta penetrar e voltar a pensar nos direitos, a pensar na pauta econômica, no que é melhor condição de vida e trabalho, e como que você enfrenta isso com reconquista do que já foi tirado. Eu tive um professor na faculdade, que eu não vou citar o nome porque ele é bem reacionário, mas ele dizia sempre o seguinte, e isso dá para levar para a vida, né? Que assim, quando você vê alguma coisa, você tem que sempre perguntar quem está ganhando com isso. Essa é uma coisa que a gente tem que ter como regra, sempre duvidar. E só para, antes da gente encerrar esse bloco, só para falar, por exemplo, só para citar, né, que a gente estava falando sobre a coleta de dados e tudo. Uma das fake news que foi disseminada, né, foram disseminadas durante a pandemia, é que iam colocar um chip, né? Mal sabem as pessoas que acreditaram nesse chip que elas já são controladas por isso aqui, né? Pela tecnologia, enfim, pelo WhatsApp, pelo celular. Mas olha, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Enquanto isso, você vai lá nas nossas redes sociais, diz o que você está achando do nosso programa, deixa a sua curtida. Transição volta já já. Não é mentira não. Eu falei que era rápido, a gente já está de volta com o Transição. Fake news, legislação e o novo mercado de trabalho para o combate das mentiras. Para tratar desse tema, para falar sobre isso, estão aqui com a gente a Beate Birissá, que é ativista por direitos na rede, inclusão e cultura digital, e Sérgio Amadeu, sociólogo, professor da UFABC e pesquisador de redes sociais.
Sérgio Beá, a gente vai começar esse bloco falando sobre uma coisa que as pessoas confundem muito e que geralmente elas utilizam como desculpa para justificar a fake news. A pergunta é a seguinte: qual é o limite entre liberdade de expressão e desinformação e fake news, Beá? Eu acho que o limite são os fatos. O limite é o que está... Você não pode ter liberdade de expressão, quer dizer, tratar como liberdade de expressão, mentir, desinformar, distorcer os fatos, acabar com a reputação de uma pessoa. Nada disso pode ser tratado como liberdade de expressão. Nós temos que ter opinião, temos que ter o nosso direito a trabalhar e lutar pelas causas que a gente acredita. Tudo isso tem que estar protegido por uma liberdade de expressão, seja na rede ou nas ruas. A questão da liberdade, de fato, na internet, é uma coisa que nós temos que assegurar. Para isso, inclusive, a gente fez grandes batalhas aqui por Marco Civil da Internet, para garantir esses direitos na rede, a Coalizão por Direitos na Rede, que congrega mais de 40 entidades, está o tempo todo marcando em cima desses direitos. Então, nós não podemos confundir o que é preservar o nosso direito a lutar, a dar nossa opinião, a militar nas causas que a gente acredita para melhoria, com distorcer... Excluir segmentos, né? Impedir que as pessoas possam ter acesso, como esse fato que nós estamos falando, tirando os sites do ar para que você não tenha os dados da fiscalização, que é um direito e um dever seu fazer sobre as ações de governo, por exemplo. E tem mais um negócio, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Exato. Nós não podemos confundir isso. Porque isso está sendo feito o tempo todo. Eles vão, contam uma mentira, depois xingam, agridem, trazem ofensas raciais, trazem misoginia, trazem homofobia e depois falam, mas isso é minha opinião. Não, isso não é opinião, isso é tentar humilhar o outro, isso é tentar destruir uma menina. Quer dizer, como eles fazem? Eles perseguem, ameaçam. Perseguição mesmo. Que é justamente o que a Bea estava falando no bloco anterior, perdão. Toda a discussão que foi feita em relação à menina que foi estuprada aos 10 anos de idade, né, ficou grávida aos 11, fez agora, recentemente, depois de toda uma discussão, fez o aborto. Mas discute-se mais se o Brasil tem que ser contra ou a favor do aborto do que da própria proteção social de uma criança de 11 anos. Gente. Não, mas isso, em geral, a desinformação, ela vem junto com o discurso de ódio. Isso é porque são os mesmos grupos. Veja, pega a questão do aquecimento global, pega a questão da Amazônia. Eles não têm nenhum prurido em contar coisas que não têm fundamento científico. Então, e eles usam assim, não, mas é a minha opinião. Mas peraí, tem ou não tem aquecimento global? Por isso que eu concordo, é o fato. Tem aquecimento global. Entre os especialistas em mudanças climáticas, não há controvérsia. Você fala, não, eu conheço um professor da USP. Embasado, né? Tem ciência por trás. Então, mas o professor da USP, mesmo, eu também sou professor, mas eu não vou dar opinião na questão climática porque não é a minha especialidade. Eu não estudo isso. Então, a ciência tem a revisão dos pares que entendem daquilo. Agora, se você abrir para o Trump tem interesse econômico em dizer que não tem aquecimento global. Os ruralistas querem destruir a Amazônia. Os madeireiros, os caras que estão envenenando os rios, os que mataram o Bruno, que mataram o jornalista da BBC, o Dom Phillips, o que eles estão fazendo? Eles têm interesses. Então, eu acho o seguinte... Aí você vai chamar de liberdade de expressão, por exemplo, você deturpar o que era a jornada do Bruno e do Dom na Amazônia? Por exemplo, eles estavam numa aventura. Não é aventura. Sempre vão arrumar um pretexto, uma desculpa para desqualificar, né, a atuação dos dois. Né? Eu cheguei a ouvir, por exemplo, não, mas eles não estavam lá de forma legal, os índios não gostam deles. Gente... Quer dizer, então eu posso matá-los, os índios não gostam deles? Exatamente, como se isso justificasse esse assassinato, esse crime, essa situação brutal que aconteceu. Na verdade, uma outra coisa. Nós estamos vivendo um momento onde eles fazem um culto às armas, o culto ao ódio,
ao culto, à proliferação de clubes de tiro, a fazer coisas assim, enquanto cortam recursos, concretamente, do MEC, do ensino superior e tal. Agora, na hora que eu for te provar isso, mostrando os dados nos sites do próprio governo, eles estão tentando tirar do ar e esconder essas informações. Ou seja, é uma desinformação deliberada. É como fizeram com as crianças. Estruturada, quer dizer, isso está planejado. É planejado. Né? É planejado para criar essa cultura de desinformação. Agora, a gente está falando sobre como a tecnologia possibilitou esse boom das fake news, né? Enfim, esse avanço astronômico das fake news. A tecnologia pode também servir para o combate às fake news? Existem algumas plataformas que, inclusive, se empenham, né, se debruçam em desmentir essas notícias, né? Sim. Há um caminho para usar a tecnologia para acabar com as fake news, para combater? Tem, mas tem que tomar cuidado. Porque as plataformas poderiam fazer, utilizando aprendizado de máquina, rastrear aquilo que a gente já sabe que é mentira e denunciar. Eles podem fazer isso na rede inteira, podem fazer isso em várias plataformas. Só que tem que tomar cuidado. Essas plataformas, elas não são neutras. Então, um estudo do Twitter mostrou que os algoritmos do Twitter impulsionavam mais em 7 países os discursos da direita muito mais do que o da esquerda. Aí eles falam, e qual é a causa? Por que acontece isso? Eles dizem, eu não sei, porque eu uso uma rede neural artificial que tem camadas ocultas, ou seja, a ação do algoritmo não é explicável. Então, é um jogo que eu temo que dar muito poder de moderação às plataformas sem regulação, daí a necessidade de regulação democrática das plataformas. Eu não confio no Zuckerberg. Não devemos confiar naqueles caras. Por quê? Porque eles têm interesses de acionistas econômicos. Então, eu confio na democracia. E a democracia exige regulamentação. E aí que eu ia falar, além da regulamentação, nós temos que desenvolver um trabalho, porque a tecnologia é neutra. A tecnologia não é neutra, porque o uso dela não é neutro, quem faz uso não é neutro, tem um propósito. Então, nós temos que formar, trabalhar no sentido de formar nossos ativistas, colegas, militantes, os sindicatos, as escolas, principalmente. Você tem que entrar com um trabalho geral de formação que permita a identificação, como se comporta a cultura da desinformação, de que forma... Porque se você não tiver pessoas com outro propósito, formadas para fazer esse combate, nós não podemos confiar que a tecnologia faça isso por sua conta e risco. Não faz. Bea, deixa eu só fazer uma pergunta. A gente está falando sobre mercado de trabalho, formar pessoas que vão trabalhar nesse combate às fake news, trabalhar na tecnologia, enfim, para formar uma nova consciência. É isso? Existe um mercado de trabalho por trás disso que dá para ser explorado, que as pessoas possam, enfim, enxergar algum tipo de futuro profissional? Olha, eu diria a você que existe, eu não sei se ainda é um mercado de trabalho, mas existe sim uma importante ação profissional, que é das agências de checagem de fatos. Essas agências de checagem de fatos, na verdade, o que elas fazem? Elas fazem a análise, aquilo que o bom jornalismo tem que fazer, né? Checagem. Então, eles vão ver se aquilo aconteceu. Vou te dar um exemplo em que um robô não resolveria a questão. Quando mataram a Marielle Franco, assassinaram, eles divulgaram, vocês devem se lembrar disso, divulgaram que ela era mulher do Marcinho VP, o traficante. O que não justificaria ela ser morta, mas olha a cabeça dos caras. E como é que você prova que não é? Só na rede social, com robô? Não. Com algoritmo, com inteligência artificial? Com informação. Não, com jornalismo. Aí eles foram lá onde ela morou, nos vizinhos dela, nos parentes dela, fizeram toda a trajetória e falaram assim, nunca existiu uma relação entre Marielle Franco e Marcinho VP. E aí a desembargadora do Rio que inventou a fake news, bombada pelos bolsonaristas que têm interesse, porque são os milicianos,
Esses caras foram desmoralizados e não voltaram mais a falar no assunto. Então, o que eu falo? O mercado de trabalho da informação é o contraponto à desinformação. Exato. Então, eu acho assim, nunca foi tão importante ter agências como a Pública, agências como o do Brasil de Fato, agências como as várias que estão acontecendo. Aquilo que a gente chama de mídia alternativa, enfim. Nós temos como militar, né, no combate à desinformação. E nós temos que estar preparados para isso. Isso pode virar um mercado? Pode, assim que a gente descobrir que existe importante espaço e que isso tem que ser feito em defesa da democracia. Agora, é muita utopia achar que um dia cada um de nós, ou todos nós, quando nos depararmos com uma notícia sensacionalista, bombástica, com aqueles títulos, né, enfim, com todo aquele discurso que a gente conhece de como são feitas as fake news, geralmente quando você recebe áudio, por exemplo, olha, não posso dar muito detalhes, mas tem um negócio aí, aquele negócio de plantar a pulga atrás da orelha. É muita utopia achar que um dia as pessoas vão, pelo menos, ter um pouquinho de boa vontade de desconfiar daquilo que elas estão recebendo, gente? Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas desconfiam. A maioria das pessoas não votaram no Bolsonaro no Brasil. A maioria das pessoas não acreditaram na desinformação, mas o problema é que hoje, sinto muito, existe hoje um grupo organizado e que eu imputo a eles a qualificação de fascistas e que eles romperam com a democracia. Esse grupo, ele não está interessado nisso que você falou, que é a desconfiança. Tanto é que eles têm um engajamento na rede. Vou te dar um exemplo. O Eduardo Bolsonaro soltou um tweet assim, ó. Querem nos fazer ficar em casa para espalhar mais os vírus. Eu falei, oi, não tem coerência. Não tem coerência. E teve 14 mil replicações. Siga o líder. Independente do que ele faz. Manada, né? É o efeito manada. É a questão da cultura do não questionar, do não criticar, do não fiscalizar, do não buscar os fatos. E é isso que nós temos que reverter outra vez. Você pega hoje, por exemplo, bombou nas redes. Acho que era a mulher de Lula foi ao shopping, um shopping chiquésimo em São Paulo. Aí você vai na foto que ilustra, tem uma bolsa pendurada num braço. Podia ser eu. Podia ser qualquer pessoa. Podia ser você, vestido com taier de mulher, entendeu? No shopping. Agora, eu teria que ter uma bela peruca pois também, não é? Interessa. Não aparecia a cabeça, inclusive. Então tudo bem. Então, era só um braço com uma bolsa ali. Ó. Uma bolsa falsa, provavelmente. Mas as pessoas que têm interesse em minar e criar uma onda, vão. Entendeu? Então nós temos que estar preparados para isso. Muito bem. A gente poderia ficar aqui falando verdades, né, as verdades sobre as fake news, por vários programas, porque tem muito assunto que rende, né? A gente falar sobre fake news, a gente combater fake news. Eu acho que, como um resumo desse programa, a gente volta a dizer, fica a reflexão para você em casa, desconfiar daquilo que você lê, sempre checar fontes, procurar informações. É fácil, vai lá no Google, vê, escreve sobre o tema para você ver outras informações, outras fontes, e aí de preferência que sejam fontes confiáveis, como o Sérgio Amadeu diz, de jornalistas conceituados, já conhecidos, que você tem mais confiança de que não vão mentir para você. Bea, eu queria agradecer sua presença, Sérgio. Obrigado. A gente poderia aqui ficar, como eu disse, conversando horas, né, sobre fake news, mas a gente, infelizmente, está aqui em cima da hora. Eu agradeço a você também que acompanhou a gente até aqui, para você rever o nosso programa, tudo que a gente conversou sobre fake news. Vai lá nas nossas redes sociais, @RedeTVT, procura lá no YouTube, tem inclusive os cortes TVT com os melhores momentos do programa, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais. Vai lá, a gente se encontra na próxima semana aqui no Transição Trabalho e Tecnologia. A gente se fala.